E aí ele estava dormindo, quando ele acordou, ele até estranhou, porque eu estava acordado de manhã, eu sempre acordava depois dele. E aí a gente deu essa notícia para ele. E aí ele pegou na minha mão, me lembro na mesa de café, ele sempre pegava na minha mão e falou assim, não, minha filha, não se preocupe, porque no fim tudo vai se esclarecer, tudo vai dar certo. A tripulação que estava se apresentando no aeroporto para fazer o voo para a Europa, de DC-8, é informada que não ia mais e que o voo seria efetuado por um Boeing 707 da Varig, que já estava a postos no galeão, pronto para decolar. E a empresa não pôde mais ter sua movimentação financeira, porque com o cerco que fizeram de lá, inclusive com violência militar, ela então resolveu pedir concordata, porque ela tinha bens suficientes para pagar todas as dívidas. Quando o processo estava lá, recebendo pareceres do procurador, do Ministério Público, o ministro da Aeronáutica da ditadura, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, foi pessoalmente fardado na vara do juiz e deu uma ordem ao juiz. Não defira concordata e decrete falência. O juiz não teve dúvida, obedeceu. Foi um golpe em cima do golpe. Ninguém esperava que se decretasse a falência da Panair, porque era uma empresa que não tinha dívidas vencidas exigíveis naquele momento, não havia pedido de credor, protesto de credor, todos os funcionários estavam sendo pagos em dia, ela tinha outras fontes de receita, além do voo. O ato que determinou o fechamento da Panair levou em consideração situação jurídica de que não havia nenhuma obrigação contratual, porque os operadores eram todos permissionários, né? Eles decidiram impetrar um mandado de segurança no Supremo, dizendo que era ilegal o que estava sendo feito, que a empresa tinha direito de operar as linhas, que ela era concessionária e não permissionária apenas. Havia obrigações e direitos no contrato celebrado com a Aeronáutica. Era descabido porque a empresa não teve aviso prévio do que aconteceu, não teve chance de se defender, e não é como se ela tivesse passado por alguma perícia antes que apontasse irregularidades e que justificasse a cassação. Ninguém acreditava que poderia ser verdade esse negócio, você parar uma companhia de 5 mil famílias sem prévio processo. O impacto foi muito forte. Se não fosse o regime ditatorial, o governo cairia. Pelo menos o impacto na opinião pública foi terrível. Teve funcionário que se suicidou, as pessoas ficaram desesperadas, teve funcionário na Europa que ficou de repente sem saber o que fazer. Eles cortaram, cercaram, fizeram inclusive atos violentos na subsidiária dela, na Anselma. O milico entrou lá com metralhadoras, tomou conta da empresa. A FAB tomou o colar de estações que a Panair tinha e a Varig ganhou o restante. Não há nada, uma vírgula que se salve nesse episódio do lamaçal que a Aeronáutica e o Berta e o Bento Ribeiro Dantas fizeram. É uma indecência absoluta. O que aconteceu é que aí começaram a criar factoides que justificassem a brutalidade, o crime que tinham cometido. Quando a Panair foi fechada, eles fizeram um laudo pericial, mostrando a situação da empresa, respondendo uma série de questionamentos ali, e mandaram isso para a Justiça. Antes que essa documentação, que era esclarecedora, fosse anexada nos autos do processo oficialmente, ela foi enviada para Brasília e teve a redação toda adulterada, totalmente. Esse documento foi parar na Justiça, falsificado. Aí chamava o meu marido para responder umas perguntas que eles chamavam lá na comissão, não sei. E nesse momento a gente também sabia que já existiam pessoas que eles chamavam para responder inquérito que não voltavam. Sentia realmente aí uma pressão muito forte de pessoas entrando, políticos entrando lá em casa, explicando a situação, papai muito preocupado. O juízo da falência chamou um curador de massas, completamente alheio ao caso, não estava sabendo de nada, para estudar todas as acusações e fazer um levantamento na empresa.
Esse curador de massas estudou aquilo a fundo e não encontrou nada que procedesse de acusação. E ele fez um relatório e apresentou. Esse relatório era tão incômodo que o juiz colocou outro no lugar e tirou o relatório que ele fez do processo de falência, ele desentranhou do processo, como se não tivesse existido. Isso é uma aberração jurídica. E nos autos consta que aquilo foi tirado dos autos por ordem de autoridade superior. Isso está lá. E botaram o cara no lugar para fazer e continuaram incriminando. Era uma coisa pessoal para ferir acionistas da companhia, proprietários da companhia. Durante a falência, apurou-se que as dívidas da Paner eram muito menores que o seu patrimônio. Então, ela podia pagar todas as dívidas e ia sobrar dinheiro para fazer outras atividades, porque ela estava com as linhas caçadas. E isto fez com que os advogados da Paner requeressem a chamada concordata suspensiva. Sabe o que o governo fez? Baixou um decreto-lei, o Decreto-Lei 669, assinado pelo então presidente Corte Silva, proibindo companhia aérea de pedir concordata. Não tenho a menor sombra de dúvida em afirmar que a Paner não morreu, a Paner foi assassinada. Olha, sobre Paner, a opinião que eu tenho sobre o esquema Paner, eu achei que foi um absurdo o que foi feito em relação à Paner. A Paner era uma coisa importante. Eu, como brasileiro, eu lamento o que aconteceu e nunca entrou em discussão na minha família Paner. Não. Eu posso esclarecer para você o seguinte, que os militares, pelo que quiserem falar deles, eles são seríssimos. Naturalmente, para eles cancelarem a licença dele, da Paner, e fechamento da Comau, foi porque eles chegaram à conclusão que realmente, baseado nos documentos, não pode continuar. Tudo isso foi desmanchado ao longo do processo. Seguramente, todas as acusações que a aeronáutica fez e que todas as partes fizeram no processo de falência, elas foram pulverizadas em plena justiça da ditadura. Não aconteceu. O governo militar não seria brasileiro se não fosse corrupto, pô. Foi corrupção do começo ao fim.